Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Olívia Vicentini, Pedro Marques e Pedro Bonfim conversam com o Ricardo Aurani sobre segurança e mobilidade. Oi pessoal, eu sou Olívia Vicentini. Oi, eu sou o Pedro Bonfim. Eu sou o Pedro Marques. E eu sou o Ricardo Aurani. Hoje a gente vai entrevistar o Ricardo Aurani sobre segurança e mobilidade. O Ricardo é nascido em São Paulo, tem 54 anos e atua há 30 anos já na profissão. Bom, Ricardo, qual é a sua experiência em segurança e como que ela te inspirou a montar o Guardião? Tá, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Olívia, Pedros, ao Paulo do Portinari Pretoriano pelo convite, a gente poder ter esse bate-papo sobre esses dois temas que são muito importantes, né? A segurança e a mobilidade, né? Bom, sou formado em Direito, professor de Educação Física, casado, tenho 2 filhos e eu já tenho uma experiência há mais de 30 anos, né? E tudo começou há um bom tempo lá atrás como policial penal, né? Eu trabalhei durante 20 anos nas penitenciárias aí do estado de São Paulo, foram quase 15 penitenciárias que eu trabalhei, né? Em todos os setores que você possa imaginar, pavilhão disciplinar, pavilhão radial, que é o corredor que dá acesso aos presos, né? Gaiola, que controla a entrada e saída dos presos aos pavilhões, portaria, subportaria, enfim, inclusão, onde a gente recebia os presos, todos muito perigosos, né, principalmente aqui na P1 de Avaré, né. E aí eu comecei aqui na P1 de Avaré e andei bastante, né, trabalhei na Barra Grande, Itaí, CDP de Osasco, São Paulo, né. E aí eu tive a oportunidade de ser diretor-geral aqui do Centro de Ressocialização de Avaré, né, onde eu fui diretor de segurança e disciplina, né? E ali também tive algumas experiências muito boas e muito interessantes que eu vou estar passando para vocês. E, me responde uma coisa. Você falou como você começou, só que a ideia de montar o Guardião surgiu da onde? Você gostava muito do trabalho e você decidiu fundar o Guardião? Pô, você foi certinho na pergunta agora, né? Na verdade, tudo começou lá atrás, porque eu trabalhava na parte de segurança e eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de prontuário, porque eu já estava fazendo curso de Direito. E a gente começou a analisar o modus operandi dos criminosos na hora de executar o crime. E a gente percebia, era muito perceptível, que a grande maioria dos crimes acontecia por quê? Porque faltava o trabalho de prevenção. Então, se tivesse o trabalho de prevenção com relação a alguns procedimentos, com relação à vítima, com os presos ou com o bandido, não teria acontecido os crimes, né? Então, quando eu saí do sistema prisional e me ingressei na vida de consultor em segurança, né, a gente começou a formatar uma ideia do que seria o Guardião, né? E nós acabamos formatando o Guardião, que é um trabalho personalizado, levando em conta a rotina diária de cada empresário, de cada pessoa, de cada família. E qual é o tipo de ocorrência mais comum que vocês atendem aqui em Avaré? Então, quando a gente monta o projeto o trabalho, né, que é personalizado, né, a gente procura levantar todas as informações do cotidiano da família, né, que horas que a pessoa chega, que horas que ela sai, quantos filhos tem na casa, né, tem sistema de alarme, não tem sistema de alarme, e a partir dessas informações a gente formata o nosso projeto de trabalho, né, plano de trabalho. O que a gente percebe que a maioria das ocorrências é quando a pessoa não atende, não corresponde, ou na verdade não segue a risca o que a gente combinou com relação à segurança daquela família. E pode ter o que? Furto, tentativa de furto, situações do cotidiano nosso também, muitos andarilhos que ficam também perturbando a rotina diária das pessoas, apertando a campainha, às vezes jogando pedra na residência, né? Então é esse tipo de ocorrência que tem bastante aqui em Avaré. E qual o bairro da cidade que mais tem ocorrência? Existe uma sazonalidade, tem época que é um bairro, tem época que é outro bairro, por exemplo, para dar mapa, né? Os bairros adjacentes têm um problema de quê? Muitos veículos estacionados no bairro, o pessoal deixa o carro estacionado dentro do bairro, aí vira aquela bagunça, o pessoal começa a consumir muito bebida alcoólica, o som, o carro ligado, aí tem outros eventos em outros bairros, então existe uma sazonalidade dependendo do calendário de festividade da cidade, ou também do período do ano também. E na sua visão, assim, qual foi a mais grave da que vocês já atenderam? A mais grave, eu atendi, mas na hora que eu cheguei, a polícia militar já estava lá, né? Foi um assalto, um 5-7, né? Onde houve até um cárcere privado rápido ali, mas houve, lá no Jardim Europa. Mas a polícia chegou
e na chegada eles conseguiram fugir do local. E como você tinha comentado do uso de bebidas alcoólicas e tudo mais, Sim. que pode deixar uns lugares mais perigosos que os outros, você tem alguma dica para os adolescentes que vão nessas festas aí que tem a bebida ali, que sabe como é que funciona? Você tem alguma dica para poder ficar mais em segurança se você por acaso for participar de alguma festa dessa? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre a mobilidade, né? É importante você saber com quem você vai e com quem você volta, né? Porque é muito importante, porque de repente a pessoa que vai dirigir não pode beber, né? Ou a pessoa que vai dirigir também tem a responsabilidade de estar habilitado, né? Então a gente leva muito a sério essa questão de com quem você vai e com quem você volta, tá? Celular sempre ligado, porque nós pais sofremos muito quando os filhos não retornam, demora para chegar, né? Agora a maior preocupação nossa é a bebida, né? Você consumir bebida de terceiros, né? Normalmente você vai no banheiro, você pede para alguém segurar o seu copo, você vai no banheiro, na hora que você volta, alguém pode ter colocado alguma droga, uma situação que coloca realmente em risco a sua saúde, né? Isso a gente tem visto muito nas festas que a gente participa, né? Então segurou o copo, fica com o copo, ou só entrega o copo para uma pessoa que você realmente confia, por exemplo, a Olivia. Olivia, vou deixar o copo com você, vou no banheiro e já volto, né? Agora é muito importante essa questão da mobilidade, com quem você vai e com quem você volta. E está sempre acompanhado de amigos também. Qual medida de segurança você indicaria para as mulheres que, quando percebem que tem alguma situação de perigo perto delas, assim? Na verdade, existem vários cenários que colocam a mulher em risco, né? Sim. Desde quando ela está indo embora para casa no período noturno, tem que passar por uma calçada que tem terreno baldio ou não tem terreno baldio, né? Ou eventualmente ela está numa situação de lar, ela está sendo ameaçada ou sendo agredida pelo companheiro, né? Então são várias situações, né? Acho que é importante a mulher saber que ela precisa ter um canal de denúncia, que é a Polícia Civil ou a Polícia Militar, caso aconteça, né? Mas é importante você, em situações que você vê que está em risco, né, tá com o celular na mão e sempre deixar o primeiro telefone a pessoa que você confia, para você ligar e acionar e pedir socorro, né? Mas nada impede também da mulher praticar uma arte marcial, né? Tá sempre preparada fisicamente para algum tipo de contra-reação com o agressor, né? Mas dependendo do cenário, a gente tem algumas medidas que a gente passa para os nossos clientes e graças a Deus não tivemos nenhum problema de agressão a nenhuma cliente nossa mulher. O guardião, a gente conhece mais o guardião pelo serviço de ronda, assim, que fica passando de noite e tal, pela proteção. Tem algum outro serviço que o guardião deixa pra gente poder contatar? Sim, sim. Além do serviço de ronda, que é o patrulhamento instrutivo, que a gente faz, o patrulhamento para instruir as pessoas caso a gente verifique algumas situações que coloquem em risco. O portão aberto, as câmeras não funcionando direito, ou a cerca elétrica está quebrada, né? Se tem algum carro na frente que está com o vidro aberto. Então a gente faz o patrulhamento instrutivo. Enfim, a gente é o guardião, a gente cuida da pessoa. Tem um caráter um pouco meio chato, né? A gente fica pegando o pé dos clientes. Aqui, toma cuidado lá, né? Agora a gente criou também o guardião de serviços. A parte hidráulica, a parte elétrica, por quê? Porque a pessoa realmente tem um certo problema, às vezes, de contratar profissionais nesse segmento, né? Levando em consideração se realmente o profissional é confiável, não é confiável, bom, eu vou contratar o guardião, que eles já fazem essa consultoria de segurança para mim, eu tenho confiança neles, e a gente acaba fazendo esse tipo de serviço também. Então o pessoal nosso também dá esse serviço de hidráulica, elétrica, um pouco manutenção de predial também, e a gente faz sim. E qual a história mais marcante, assim, ao longo da sua carreira, sem ser no guardião? Eu acho que mais marcante que teve, que vai de encontro ao propósito da minha vida, que sempre foi proteger as pessoas ou tentar salvar as pessoas. Desde criança eu sempre fui meio assim, né, de querer ajudar as pessoas, né. Foi uma situação bem pontual lá no centro de ressocialização, onde eu era diretor de segurança, né. Em 2003 houve um sequestro do empresário João Pertin. Ele era um dos donos, um grande empresário brasileiro, de um dos maiores frigoríficos do Brasil, né? Ele foi sequestrado e a polícia, a família, tentando localizar o cativeiro do empresário. E aí chegou uma informação até nós que tinha um reeducando que estava com a gente no centro de ressocialização, que ele sabia onde estava o cativeiro desse empresário. E aí imediatamente eu tomei a iniciativa de tentar convencê-lo que seria melhor ele passar para a gente o cativeiro, a localização, as informações, que isso realmente traria um benefício para a própria família do empresário, para ele seria bom também estar ajudando o próximo. Enfim, a gente convenceu, acho que no quarto, quinto ou sexto dia, ele realmente me chamou, ele passou o local do cativeiro, eu imediatamente
passei as informações para as forças policiais lá de São Paulo, e 1h30, 2 horas, localizaram o cativeiro e salvaram o empresário. Então, houve um trabalho nosso, que eu falo meu, não faço nada sozinho, eu com a minha equipe, e nós conseguimos salvar a vida desse empresário, que hoje ele já é falecido, né? Mas poucas pessoas, ou quase pouquíssimas pessoas sabem dessa história. Ocorreu aqui em Avaré, no Centro de Ressocialização, e a gente acabou salvando esse empresário. Quais são as principais medidas que dá pra gente tomar para conseguir prevenir a invasão da casa? Você recomenda, tipo, olha, sempre tem a câmera e tudo mais? Ou... O que a gente percebe, Pedro, precisa ter um sincronismo entre procedimento humano, né, que a gente adota lá na rotina nossa, né, desde a forma que a gente vai entrar na casa da gente, vai sair da casa da gente, né, deixar uma porta aberta, uma porta fechada, e também com a parte eletrônica, né, que a gente percebe, Olívia, que tem muitas casas com cerca elétrica, com câmera, você passa na frente, nossa, que casa segura, e não está funcionando. Não tem um serviço preventivo para verificar se realmente está funcionando. E quando está funcionando, ele não trabalha sozinho. Tá? Tem que ter uma equipe de staff por trás que faça o acompanhamento, o monitoramento de câmeras. Nós temos isso, que é a nossa sala de situação. Todas as câmeras, quando é monitorado pelo guardião, em tempo real, as imagens vão para a nossa sala de situação, onde tem uma equipe de pessoas que acompanham diuturnamente o que acontece na casa, no perímetro protegido. Tá? Mas também não adianta você ter uma câmera funcionando, uma central de alarme funcionando, né, que é importante também, mas você deixar a porta da sua casa aberta. Né? É até interessante, quando a gente começou a fazer um trabalho instrutivo num bairro aqui de Avaré, as pessoas começaram a deixar os carros abertos, com o vidro aberto, porta aberta, e começou a voltar a ter furtos. Né? Então a gente conseguiu convencer as pessoas que é importante esse sincronismo, né? A postura operacional humana nossa com o serviço eletrônico, né? E aí esse acompanhamento rotineiramente instrutivo nosso de ficar cobrando, ó, o portão aberto, ó, o carro aberto, a cerca não está funcionando, né? Então, de tanto ser chato, de tanto pegar no pé do pessoal, o pessoal acabou verificando que essas atitudes reduziram quase pelo zero o número de crimes aqui de delitos na nossa área. Numa opinião sua, você acha que se aqui no Brasil, que muita gente conhece porque tem muito furto, você acredita que uma parte disso vem de não ter muitas pessoas como você, que tem uma iniciativa de fundar o Guardião? Você acredita que tem muita gente que não dê tanta importância para isso? Você sabe que é muito interessante essa pergunta. A gente estava esses dias discutindo sobre segurança pública, né? Eu acho que tudo está imbuído dentro das políticas públicas, né? Mas era muito importante quando tinha o CONSEG. O CONSEG era um conselho que acontecia alguns anos atrás, onde a população, a comunidade participava junto com as autoridades policiais para discutir a segurança nos bairros, né? Isso acabou, né? Então o que a gente faz? A gente está tentando tomar essa iniciativa, sendo um pouco mais proativo, e despertar as pessoas a questão da segurança, mas na rotina dela, né? O que ela faz, como que ela faz, ela não ficar presa em situações alheias, mas dela, né? Mas a gente tomou essa iniciativa. Inclusive a gente tem trabalhos sociais também com algumas entidades que a gente também faz, trabalho social. A gente marca as visitas rotineiramente com as famílias para a gente falar sobre segurança pública, falar qual é a importância deles no trabalho nosso, né? E por isso que criou-se uma família tão grande chamada Guardião. Agora, sobre o Guardião Mobilidade, como que você teve a ideia de criar esse projeto? Então, o Guardião Mobilidade vem realmente nessa relação com os meus clientes do Guardião Consultoria em Segurança Empresarial, né? Nós comentamos sobre a festa, né? Qual que é a preocupação, com quem que você vem, com quem que você volta, né? Então nós criamos porque as pessoas, os nossos clientes, solicitavam um diferencial com relação à mobilidade, né? Sim. Então eu tive esse insight, criei esse Guardião Mobilidade, está sendo um sucesso, graças a Deus e graças à minha equipe também, uma equipe realmente coesa, né? Que são no máximo 30, nós começamos com 30 motoristas, né? E esses 30 motoristas realmente com treinamento de direção defensiva, evasiva, empatia com o passageiro, respeito com o passageiro, né? Entender que a Avaré, todos nós devemos respeito um ao outro, né? Então eu consegui realmente trazer essa política de trabalho um pouquinho diferenciada de algumas outras empresas, né? Mesmo porque essa empresa Guardião Mobilidade é 100% avariense, né? Sim. Todas as corridas elas são acompanhadas pela nossa sala operacional, tá? Quando o pai solicita o veículo para levar o filho, que é menor, tem um termo de responsabilidade, que a lei exige isso, e a gente passa para você
um link onde você acompanha a corrida do seu filho, do começo, meio e fim, né? Mas o legal é o seguinte, que as pessoas comentam, toda vez que chega um motorista lá, que são também identificados pelo aplicativo, eles olham e olham a Aurane lá, né? Se der alguma coisa errada, eu vou ligar para a Aurane. E tem o telefone da Aurane, né? Então o dono da empresa, né? Ele está ali todo dia com o telefone ligado, a Olivia sabe disso, né? Sim. 24 horas por dia, porque estou nisso há 30 anos, né? E sou apaixonado. Eu acho que, Pedro, uma coisa importante a gente falar. Quando você tem um propósito de vida, uma coisa que você faz, a questão financeira ela vem de uma forma muito natural. E está acontecendo comigo hoje, né? Então, é mais ou menos isso. Então, como você disse que o Guardião Mobilidade é 100% avarense, você pretende ampliar ele para outras cidades? Você vê, nós estamos com 45 dias de trabalho, né, de início, nós já estamos com 1.200 clientes que já baixaram o aplicativo e já estão usando o aplicativo. Mas olha que interessante, Olivia, 65% dos nossos clientes são mulheres. Olha só, mulher rigorosa, desconfiada, sistemática, então elas acabaram avalizando o nosso trabalho, tá? E você sabe como que é a rede social. O Botucatu já sinalizou para a gente, nós já estamos indo para o Botucatu também, com essa mesma filosofia de trabalho, né? Trabalho humanizado com os motoristas, a gente vai criar lá um pit stop para o motorista parar, tomar um café, descansar, né? Então essas ideias que vão trazendo, a gente trabalha em cima da necessidade do que o motorista passa para a gente. Mas é importante falar que 65% de vocês, mulheres, utilizam o Guardião. E eu sou uma delas. Então, sim, né? Então a gente está muito atento, botão de pânico, procedimento, né? A gente conversa bastante, né? Então é isso. E como o Guardião Mobilidade tem 30 homens nos veículos, como o Guardião Mobilidade ele seleciona os motoristas? Tá, só para corrigir, não são 30 homens, nós temos uma equipe feminina. A equipe feminina faz a diferença. 65% das mulheres são nossos clientes, então está dando certo a matemática aí, né? Sim. A gente leva em consideração o perfil da pessoa. Aquela pessoa que precisa, aquela pessoa que tem uma história de comprometimento, honestidade, vive Avaré porque gosta da cidade de Avaré, né? Gosta de atender bem as pessoas, né? Então esse perfil realmente corrobora com essa parceria que a gente tem adotando com os nossos parceiros motoristas e tem dado certo. E fora, assim, a penitenciária, o FEBEM, já tem mais alguma experiência? Já, eu trabalhei um bom tempo na FEBEM, né, lá no complexo Tatuapé. Lá era uma loucura, eu fui lá como integrante do grupo de intervenção rápida. Nós ficamos um bom tempo atendendo ali vários complexos, né? Tinha dia que a gente atendia 11 rebeliões por dia, né? Já tomei facada, já tomei paulada, a FEBEM era uma loucura, né? Mas eu acho que aí, como integrante do grupo do GIR, eu assumi uma unidade como diretor. Eu acabei assumindo 3, né? E nesse trabalho nosso, a gente realmente se deparou com situações muito tristes lá. Crianças de 12 anos sendo presas, porque lá é de 12 a 21 incompletos, né? E molecada de 12 anos fazendo assalto, um 5-7, né? E aí eu comecei a trabalhar, e aí eu acompanhei a transição. A transição FEBEM para a Fundação Casa, onde eu fui o primeiro diretor da Fundação Casa em Tapetininga. Eu fui convidado pelo governador, pela presidente de assumir lá. E aí, Olívio, eu fiquei quase um ano lá. Aí eu voltei para São Paulo como gerente de segurança interna da Fundação Casa, 15 mil funcionários. Para resumir, aqui em Cerqueira nós temos 3 unidades, você já viu lá? São 3 unidades da Fundação Casa, vocês conhecem lá ou não? Tem uma feminina e 2 masculinas. As 2 masculinas eu fui diretor simultaneamente. Ficava de manhã numa, à tarde noutra. De manhã numa, à tarde noutra, né? E aí passaram uns anos eu voltei como policial penal para trabalhar na PM de Avaré. E sobre, assim, o que você indicaria para um estudante que gostaria de atuar nessa área de segurança? Eu acho apaixonante a área de segurança, mas eu acho que antes ele tem que fazer o curso de Direito. Sim, precisa conhecer bastante as leis, bastante as doutrinas. A parte de sociologia é muito importante, né? Eu acho que o que me levou realmente a criar o Guardião foi essa minha história na penitenciária, né? E em contato com os prontuários, com a vida, né, criminosa dos presos, né? Mas é importante, eu oriento que é um tema que está crescendo muito, mas a sociologia vem junto, e o direito. Então eu acho que é muito importante a pessoa cursar o direito e já ingressar também na parte da segurança pública, privada, que é apaixonante. Sim. E você é dono do Guardião da Empresa de Segurança, só que a sua segurança,
Você tem algum código que você segue assim, você tem um pouco mais de cuidado, alguma coisa assim? Só para explicar bem, eu sou sócio proprietário da empresa, a gente dá consultoria em segurança, tá? Não é segurança privada, é consultoria em segurança, e junto com essa empresa tem a parte de monitoramento de câmeras, instalação de câmeras, enfim, né? Eu nunca andei armado, eu nunca precisei andar armado. Por quê? Eu tenho que confiar no meu serviço, que é procedimento de segurança. Aonde eu ando, com quem eu ando, como eu ando, local que eu ando, onde eu frequento, né? Antecipar situações. Esses anos, 20 anos quase, metade foi em pátio prisional. Então eu estava na rotina diária com os presos, quase 500 presos no pátio, e eu lá me relacionando com eles, né? Conduzindo, fazendo revista, levando para o hospital, né? Então a gente acaba tendo esse feeling de no olho do cara eu saber se ele está mal intencionado ou não, né? Então eu tomo essas providências de saber onde eu vou, como que eu vou, né? Então a gente acaba passando essa experiência nossa para a rotina do empresário. Eles acabam realmente, a gente procura fazer artes marciais, eu tenho um pouco de experiência, sou formado em educação física, né? Tem o karatê, tem o judô, tem o jiu-jitsu, né? Então a gente sabe um pouquinho de cada um. Caso haja necessidade, como já houve, a gente não leve prejuízo, né? A gente sai vencendo a guerra, né? E o que é mais desafiador na sua carreira? Pensando na formação para atuar na área de segurança. Autoconfiança. Autoconfiança e saber que aquilo é para sua vida. Porque na hora que você chega numa situação que você tem que proteger a sua cliente, ou proteger seu filho, a sua família, você tem que ter a certeza que você está preparado para encarar. Pelo menos para empatar a situação, né? Quando você fica na dúvida se aquilo que você quer fazer na vida, nem vá. Eu acho que para tudo na vida, né? Sim. Eu quero ser médico, eu quero ser professor, eu quero ser advogado, eu quero ser delegado de polícia, né? Ter a certeza que é aquilo que você quer por amor, por paixão. Né? Para trabalhar bem feito, né? Sim. Em que tipo de situação, fora as do dia a dia, assim, você recomenda chamar o guardião? Então, é muito importante a pessoa saber como que funcionam as coisas, né? Na maioria das situações que envolve delito, é o 90, né? Polícia Militar, né? Mas a gente deixa o nosso telefone à disposição das pessoas quando elas estão em dúvida. Aurânio, estou com uma dúvida aqui, tem um carro parado em frente de casa, uma atitude suspeita, o pessoalzinho pode dar uma passadinha aqui para verificar se está tudo em ordem. O pessoal vai lá, boa tarde, às vezes é um casal, ou às vezes não é nada, ou às vezes a gente percebe realmente que se trata de um pessoal meio suspeito, a gente aciona o 90, tá? Porque a gente sempre contou e a gente conta sempre com as forças policiais que são realmente competentes, né? Então é mais isso aí. E nesses anos de penitenciária que você teve e tudo mais, sim. Eu queria saber, já teve algum conflito que ocorreu que você teve que participar? Vários. E você pode contar um pra gente? Posso contar pra você vários. Se ficar contando pra você, vai ficar alguns dias aqui, né? É que a rotina do policial penal, antigamente era assim, né? Hoje as unidades estão mais automatizadas, né? Não é que é mais fácil trabalhar. Hoje o policial penal tem mais segurança para trabalhar, até por conta do próprio grupo de intervenção que dá o suporte. Mas quando eu entrei, tinha uma facção aqui em Avaré que chamava CDL, que era o Comando Democrático da Libertação. A cadeia era aberta. Os presos transitavam de um pavilhão para o outro, ia para o hospital e andava livremente pela unidade aqui da P1, né? E eu recém-chegado, não tinha treinamento quase nenhum, né? Fui colocado para trabalhar no Serviço de Vigilância Especial, acho que pelo meu tamanho e pelo meu treinamento, né? Então o Serviço de Vigilância Especial, que era o SVE, ele tinha algumas atribuições que era revistar presos, às vezes o preso tinha que ir para uma outra unidade que a gente chama bonde, levar embora, tinha que ter a cela para convencer ele para sair da cela, às vezes não queria sair, nós tínhamos que entrar, às vezes algemá-lo, né, e conduzir até o bonde, mas teve situações onde um preso veio para cima de mim, né? Eu fui fazer uma revista nele, ele estava saindo do campo de futebol, na hora de fazer a revista ele veio para cima de mim com a faca. Praticamente a gente saiu na mão e ele com faca, né? Então, eu falo para você, é bom você ter um pouco de conhecimento no judô, principalmente, ou até no jiu-jitsu. Naquela época não tinha jiu-jitsu, era mais judô, né? Acaba derrubando o preso, dominando o preso, tirando a faca. Até chegar um colega seu naquela unidade enorme, né? Você tem que se virar lá. Então essa foi uma situação realmente pontual que envolveu faca, né? Tem números e números que é a nossa rotina diária também. Mas graças a Deus eu tomei 2 facadas na FEBEM, quando eu era diretor.
Os menores invadiram minha sala e conseguiram dar 2 facadas no meu estômago, mas aí eu consegui me desvencilhar também e sair luta corporal com os dois e consegui tirar os dois da sala e aí conseguimos mobilizá-los também. Para quem trabalha nesse segmento, tanto o policial de rua também, o policial militar, o policial civil, está à mercê de situações que vai exigir não o uso de arma, mas o quê? De conhecimento de artes marciais. E vocês do Guardião, vocês têm treinamento para quais situações assim, de emergência? Então a gente tem curso de primeiros socorros, né? E cada integrante nosso, cada colaborador do Guardião, ele tem por responsabilidade fazer a manutenção da sua condição física, né, do treinamento de artes marciais, que é para a segurança dele mesmo, né? Porque a gente entende o seguinte, para você poder defender uma pessoa, primeiro você tem que se defender, né? Então se eu conseguir me defender, eu vou conseguir defender terceiros, né? Então fica a cargo de cada um, a carga e a responsabilidade de cada um de poder fazer essa manutenção. Teve uma história que, eu não lembro quem contou pra mim, que foi que teve um cara que foi começar a trabalhar nas penitenciárias e no primeiro dia de trabalho dele, os prisioneiros tentaram meio que oferecer, te dou uma moto, você traz no celular pra gente, essas coisas. Chegou a acontecer com você? Você acha que é um negócio comum? Você acha que tem muito policial corrupto no Brasil? Qual que é a sua visão sobre isso? Tá, tem uma minoria de policiais corruptos, eu acredito, tá? Mas eu, infelizmente, já me deparei com algumas situações envolvendo colegas nossos, ex-colegas nossos, né? Tentando entrar na penitenciária com celular, com droga, né? E a gente obteve êxito de descobrir, dar o flagrante e conduzir ele para a delegacia e o mesmo foi preso, tá? Que é um caminho sem volta, né? Então tem algumas pessoas que entram achando que vão tirar vantagem nessa situação como policial, mas uma hora ou outra, como a gente fala, né? A gente já ouve falar, a casa cai e aí não tem mais volta, né? Então tá bom, Ricardo Aurani, muito obrigado por ter participado. A gente agradece aí a receptividade, Olívia, minha amiga, já pelo espaço que vocês abriram pra gente aqui, poder dirimir algumas dúvidas aí, tá? E que se precisar pode contar sempre com o Guardião aqui, tá bom? Então tá bom. Obrigada. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.